pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos trazer mais um novo tema sobre Jesus. Jesus e as curas. Jesus realizou várias curas, mas o que nós vamos ver agora são apenas 4 histórias que vão ser bem interessantes. A primeira delas vai ser o paralítico de Cafarnaum. Vamos entender como aconteceu esse processo. A segunda história é a filha de Jairo, que também foi uma grande cura que Jesus realizou. A terceira é a história do cego de Jericó, uma história que conta a situação de uma pessoa que tinha muita fé, de um cego que não desistiu de ser curado. E por final, o cego de nascença, que nós vamos entender um processo bem interessante que Jesus realizou. Vocês estão prontos para ouvir? Então vamos lá. A primeira história, o paralítico de Cafarnaum. Mas antes de contar, que isso? Isso é um médico, não é? Então nós precisamos entender, antes de contar essa história, que nos dias de hoje nós temos quem para cuidar de nós quando estamos doentes? Muito bem, são os médicos, né? Quem cuida das crianças é o pediatra e quem cuida dos adultos é um clínico geral, é um médico que olha tudo o que está acontecendo com o nosso corpo. E na época de Jesus, havia médicos? Havia poucos conhecedores dos problemas que aconteciam com o nosso corpo físico, mas Jesus era o maior médico dos médicos. Vamos ver agora? Agora é para valer. A primeira história é o paralítico de Cafarnaum. Jesus estava na casa de Simão Pedro, junto com seus apóstolos. Uma grande multidão invadiu a casa de Pedro e ele estava ali a passar todos os seus ensinamentos. O paralítico ouviu dizer que Jesus estava na cidade e quis ser curado e pediu aos seus amigos: por favor, me levem, eu preciso conhecer o Rabi, eu preciso conhecer esse Messias que está a curar a toda a gente. E os amigos dele se juntaram e levaram ele de maca. Só que a casa do Simão estava lotada, tinha muita gente e eles não conseguiram passar. E aí os amigos tiveram logo uma ideia: vamos passar ele pelo telhado, vamos subir. Subiram com o paralítico em cima da casa de Simão, tiraram as telhas e começaram a descer o paralítico. E quando a multidão viu aquele homem descendo pelo teto, não acreditaram no que estavam vendo. E Jesus viu o quanta fé havia naquele homem. Aquele homem desejava muito ser curado. E Jesus olhou para o irmão, estendeu suas mãos e disse: meu filho, a tua fé te curou. Levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. E aí o paralítico sentiu aquela energia no seu corpo
levantou um pouco tonto, não sabia o que podia fazer e sentiu a firmeza nos pés, pegou a sua cama e foi embora. E foi andando e agradeceu, dando graças a Deus, porque estava curado, porque estava andando. E assim Deus deu a bênção desse irmão voltar a andar. E a multidão ficou maravilhada. Após alguns dias viajando, Jesus estava numa outra cidade. E nessa cidade havia um irmão que tinha uma filha doente. E nós vamos conhecer agora a história da cura da filha de Jairo. Jairo era um oficial da sinagoga, ele era um chefe. A sinagoga era um lugar onde as pessoas se reuniam para estudar as escrituras, que hoje a gente chama de Bíblia. E Jesus estava andando pela rua, conversando com as pessoas, falando, ensinando. E Jairo se aproximou e pediu: Senhor, por favor, minha filha se encontra muito doente, preciso que você vá até lá. E Jesus falou: estarei indo à sua casa, vamos até lá. Porém, quando chegaram, a filha de Jairo já estava muito debilitada, estava quase morta. E as pessoas diziam: não adianta mais, ele chegou tarde, a menina já morreu. E Jesus olhou para Jairo e disse: a sua filha vive, vamos. E eles entraram no quarto e Jesus estendeu suas mãos sobre a filha de Jairo e disse: filha, levanta e anda. E a menina levantou-se. Seu rosto ficou todo rosado, voltou a vida para o seu rosto. E Jairo muito agradeceu a Jesus por ter curado a sua filha. E Jesus disse a ele: a sua fé ajudou a curar a sua filha. Vemos aqui agora uma outra história, um outro lugar chamada Jericó. É uma cidade muito bonita, cercada de muitas flores. E lá tinha um cego, um mendigo, que andava pelas ruas a implorar a ajuda. Ele já era cego há muito tempo. E ele se chamava Bartimeu. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava na cidade de Jericó, ele começou a andar atrás da multidão que falava: Jesus, Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, Jesus. E insistentemente ele gritava e pedia ajuda a Jesus. E Jesus, ao ouvir aqueles gritos, com tanta fé, voltou-se para Bartimeu, estendeu a mão sobre o seu rosto e disse: a tua fé te curou, vais e não tornes a pecar. E um grande clarão se abriu nos olhos do cego, Bartimeu, e ele foi feliz contar a todos sobre a sua cura. Agora nós vamos conhecer Jesus cura um cego de nascença. Esse já era cego desde quando nasceu, como a própria palavra diz. Ele já nasceu com os olhos todos colados, não conseguia enxergar a luz. E ele sentiu que Jesus estava na sua cidade e pediu que levassem ele até Jesus. E Jesus, vendo a sua necessidade e a sua fé, não deixou de ajudá-lo. Pegou um punhado de barro, cuspiu nele, botou toda a sua energia e esfregou, fez uma massa nas mãos e esfregou nos olhos do cego. E o cego ficou sem entender o que estava acontecendo. E Jesus falou: vá até aquele poço e lave os seus olhos. E o cego foi conduzido até o poço para lavar os olhos.
E ele lá lavou os olhos, e quando ele tirou toda aquela massa de barro, ele passou a enxergar, os olhos se abriram e todos ficaram maravilhados. E ele agradeceu muito. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter me curado. E Jesus disse: a tua fé te curou. A todos que pediam ajuda a Jesus, ele curava. Estava em todos os lugares onde ele passava, haviam doentes. Mas como Jesus fazia isso? Ele era mágico? Onde está o segredo? Vamos entender? O segredo está na criação, no universo que foi criado por Deus. E ele foi feito do fluido cósmico universal, que é o elemento que está em todos os lugares, está no universo e está em todos os lugares. O fluido cósmico universal é uma energia. O que são os fluidos? São energias que está em toda parte. E a gente se pergunta, que parte é esse? Quem possui esses fluidos? A natureza, os homens, os animais. E Jesus tinha esse fluido em todo o seu corpo, como nós também temos. E Jesus usava o fluido da natureza, o fluido do doente, que queria muito ficar curado, e o seu próprio fluido. E ele juntava toda essa energia e conseguia curar aquelas pessoas doentes. Mas além desses fluidos, Jesus também tinha ao Pai chegar e por Ele chegar. Em cada passo um exemplo de amor ao semelhante.